Então eu vou ler um conto dessa compilação, Enciclopédia de História Natural. O título do conto é A Ferida. Picava a ferida com uma farpa de madeira até o momento em que teve que trocar o aparato, quando gasto, por um fio grosso de alumínio, instrumento resistente nisso de manter a ferida ferida e fazê-la de quando em quando crescer pela superfície, já há um mês que cuidava dela, vermelha e amarela, para atrair o olhar daquele a quem, através de tantos artifícios, pediu-me esmola. Para que a ferida não se empoeirasse e se tornasse ferida descontrolada e indócil, sobretudo agora que já percorria de cabo a rabo a canela, punha sobre ela um pedaço de lençol que imprevisivelmente erguia, como o final de truque de mágica, à frente do transeunte que já planejava o fracasso de ignorá-lo, consumado quando, no primeiro olhar, o homem esticava a perna e fazia ver, toda enorme e bem criada, a ferida. Dona, moedinha faz favor, que tem erisipela crônica e o remédio custa caro. A ferida era visível ao ouvido, que de todo muda um pouco falava, como animal de estimação que late a quem passa, companheiro tão comum de quem mora na rua, como era daquele homem a ferida que tão bem atiçava, protegendo-a de todos aqueles, contrários a ela, que insistiam que era preciso por ter uma pobrezinha, que de pobrezinha diziam nada tinha, e logo iria, como toda ferida, apoderar-se do resto, gastá-lo e comê-lo por inteiro, caso não estipulasse o fim da fronteira da ferida, animal de estimação tão colado ao homem que já instituía, sobre e dentro dele, um império no império, levando a possibilidade de, como toda ferida bem criada, sempre muito imperialista, crescer sem ter por onde, ilimitada, e arrancar-lhe a perna inteira. Mas a coisa que começou como artifício, como técnica dramática de pedinte, de conseguir, por mais difícil que fosse, parecer que sofria mais do que já sofria, chuva em descoberto, sol em zona erma, frio sobre o concreto, desnutrição, a ferida se lhe tornou então, segunda ou sobrenatureza, como a sua única criatura, fato e artefato, ou o pouco de si e do mundo que acreditava controlar, como quem controla uma outra que é a própria vida. Manter, crescer e limitar a ferida era o mísero poder que ainda tinha, perdido e fora de todo domínio, onde algum poder é possível, onde ainda se pode fazer o que se quer, comer o que se quer, falar com quem quiser. Não. Então, por mais que os companheiros o dissuadissem da empresa dolorosa e cheia de risco, das cutucadas agudas, de tirar dela um pouco de sangue, um pouco de pus, ele não queria privar-se de arquitetá-la e maquiná-la em si mesmo, até mesmo inventá-la por sobre si, como quem pudesse inventar órgão a mais, perna mecânica, exoesqueleto, asa. A certa altura, se não fosse indício de que, como destino comum a muitos de mesma condição, tornava-se zureta, débil da cabeça, julgou que ouviu a ferida lhe fazer exigências. Alimenta-me ou devoro-te. De tal maneira que a ferida se fez não apenas criatura inventada ou bicho de estimação, mas enigma, pois, supondo aquilo em que consistia o ato de alimentá-la, não podia deixar de concluir que era ser devorado, porque alimento de ferida não pode ser mosca ou varejeira, quer dizer, o alimento daquele bicho que sobre si mesmo o homem vinha criando, não podia ser, por suposto, a bicheira que come o bicho, mas o próprio fato de a ferida aos poucos, por si mesma, e então autônoma, vir a lume, quer dizer, tornar-se vida manifesta, que é, como todos sabem, coisa que por si mesma se movimenta, de modo que quanto mais movimento, mais vida, quanto mais dinâmica, mais vida, como é vivo, muito vivo, o polvo que de repente engendra o movimento de raio, de fio de luz, que vulto atravessa de um lado ao outro num jato, sem que o mergulhador tenha visto o meio do caminho, ou mesmo, por mais lento que seja, o movimento de vegetal, que a despeito da excessiva carga de silêncio, cresce, muda de posição, volta-se ao sol, mostra-se isto que é vivo. Então, se a ferida queria ser alimentada, queria movimentar-se, isto é, manifestar-se como coisa dinâmica que se desloca, apoderando-se de profundidade e superfície como o polvo, e de volume como a erva, era preciso crescê-la.
Então ele foi crescendo a ferida com um fio grosso de alumínio e um pouco mais de violência, até chegar à coxa cheia de carne nobre, ao gosto de ferida, que podia, criatura faminta, crescer para os lados e para o fundo. Nisso o homem já ignorava toda esmola, que ora vinha fácil, tamanho bicho que lhe comia, mas que agora pouco lhe importava, que só tinha olhos e dedos para a criatura comedora que criava. Pois ela foi tomando forma, atravessando-lhe a perna, já toda vermelha e amarela, a tornar-se espetáculo para quem, enojado, passava. Inevitavelmente, ferida descontrolada e indócil, chegou ao núcleo do homem, para testar os rijos dentes de ferida sobre o osso que lhe sustinha a perna, até o homem não poder mais andar nem erguer-se, perna morta. Como destino de ferida bem alimentada, a fome dela se matou, e a perna então subtraída, amputado, o animal irmão, que o estimava por recíproca, pôs-se ter uma relação que se criara entre o homem e o que lhe comia. Mas o homem, como impedido de pôr termo aos próprios desejos, começou a criar, já maquinando um novo bicho de estimação, o vazio que se lhe estendia abaixo do ventre, a falta fantasma que se movia onde não havia chão para mover-se, inventando para os transeuntes, naquela nova falta doentia, um novo e eficaz artifício de pedido. Dona, moedinha para este aleijado, que não pode curar-se, trabalhar não pode, sorrir já não pode. Ao que ela lançou a ele uma moeda, que ele agarrou ainda no alto, encostando a palma de uma na da outra, em posição de reza, e agradeceu.